De volta aqui no canal, gente. O Inter fechou a negociação com o Caleb do Fortaleza e eu vou trazer aqui os detalhes dessa negociação, valores, tempo de contrato e tudo mais que o Inter acabou encaminhando numa reunião na última madrugada com a direção do clube cearense. E também a direção do Inter está pistola, ficou pé da cara, isso aí mesmo que vocês estão pensando, com a atitude de um jogador do elenco. Então se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, tudo isso é muito importante para o crescimento aqui do canal Repórter Bruno Flores. Vou começar falando do Caleb, pelo seguinte: o Inter encaminhou a contratação, acertou os últimos detalhes, na verdade, da contratação do Caleb com os seguintes termos. O Caleb vem para o Internacional por empréstimo até o final deste ano e com uma opção de compra de 1 milhão de euros. Então, vamos lá, mais de 5 milhões e meio, quase 6 milhões de reais essa opção de compra. Eu já tinha adiantado para vocês aqui que o negócio estava encaminhado, que o Inter confirmava isso e que provavelmente o Inter poderia fazer o negócio por empréstimo, ainda que o presidente Alessandro Barcelos tivesse dito nos Estados Unidos que o Inter ia colocar um valor ali para contratar o jogador que era o 8/10 que ele tinha dado de pista, né, para o Vaguinha, para o Wagner Martins da Rádio Gaúcha. Como o negócio não, naquele momento, né, não avançou, não na velocidade que o Inter esperava, era bem provável que a negociação fosse acontecer em outro modelo, e foi justamente o empréstimo. O empréstimo é até o fim desse ano, porque não houve um acordo para fazer um contrato de 1 ano, né? Então são 6 meses e o Caleb e o Inter têm 6 meses para decidir se ele vai continuar aqui ou não. Essa opção de compra ela é relativa a 50% dos direitos econômicos. O Caleb ele custou esses 6 milhões de reais aí quando o Fortaleza basicamente comprou o jogador. Só que de lá para cá, né, a gente está falando de uma compra que aconteceu lá em 2023, o mercado inflacionou muito, né, de 2023 para cá, que foi quando o Fortaleza fez essa negociação. Então agora a chance é de que, caso o negócio aconteça lá no fim do ano e o Inter compre esse jogador, o Fortaleza já receba o dinheiro de volta, né, e saia pelo menos empatado nessa operação. O Inter está contratando o Caleb porque ele faz uma segunda função de meio campo, ele é um 8, né? Ele pode ser um meia até mais avançado, um jogador para fazer a 10, mas ele joga aberto pelo lado direito também, e ele vinha jogando muito assim no Alavés da Espanha. E é isso que o Inter entendeu que ele pode entregar, ele pode fazer várias funções de meio e é um jogador polivalente. Ao mesmo tempo, um jogador que tem o cartaz que o Caleb tinha quando surgiu para o futebol, que faz várias funções do meio campo, que bateu na Espanha e voltou, também tem um histórico de lesão. Senão, se ele tivesse só coisas boas, ele provavelmente não viria para o Internacional nesse molde de negócio, né? Ele teria mais mercado, teria mais propostas atrativas. A questão é que ele se machucou muito, né? O relato de quem cobre o Fortaleza, por exemplo, é de que o Caleb passou dos, vamos lá, 2 anos, né? Entre 23, que é quando ele chega, até metade de 25, que é quando ele vai emprestado à Espanha e volta agora. Desses 2 anos, ele passou basicamente se somar todos os períodos de recuperação, no departamento médico, né? Ele teve essa dificuldade para ter sequência no Fortaleza, que é o grande problema dele na passagem pelo clube cearense até agora, né? Dificuldade de estar disponível, a taxa de disponibilidade. Muitas lesões musculares, no início ele teve uma lesão de estiramento de ligamento de joelho também, mas especialmente lesões musculares, que o atrapalharam lá, e ele até teve uma dessas recentemente também no Alavés da Espanha, já nesse primeiro semestre de 2026. E o Caleb, podendo fazer esse lado direito do ataque, esse meia pelo lado direito, vamos dizer assim, ele também pode suprir uma outra ausência recente do Inter, que é a situação do Kaique. O Kaique deixou a direção do Inter, olha, maluca, pistola, puta da cara, para falar aqui o que é o palavrão mesmo em relação ao que o Inter tá pensando. O Inter tá lamentando muito o fato de o Kaique ter se machucado nas férias. O departamento jurídico do Inter analisa seriamente a possibilidade de rescisão desse contrato, tá estudando ali as cláusulas para ver como é que pode fazer isso, se isso vai acontecer mesmo, se de repente pode estender o empréstimo então com o Bahia sem um custo, né?
questão é que o Inter contratou o jogador porque precisava de um ponteiro de velocidade, um cara para jogar pela direita. O cara chegou em março no Beira-Rio, né, basicamente, chegou ali já na reta final do Campeonato Gaúcho e em junho ele já não está mais à disposição e vai ficar alguns meses aí fora por conta desse ato que o Inter considera uma irresponsabilidade. O Inter não diz o que é, o Kaique também não fala exatamente qual foi o problema, mas ele passou por uma cirurgia. E o Inter já deixou muito claro que tem duas formas de repor o Kaique, e que o Inter vai repor. Ou é com uma contratação, ou é subindo alguém da base. Bom, subir alguém da base, o Inter até pode fazer, mas o Inter contratou o Kaique porque entendia que não tinha ninguém da base pronto para subir. Se tiver que contratar alguém, ou vai ter que buscar 3 atacantes, ou vai usar o Caleb por ali. E é isso que o Inter está estudando agora. O que o Inter vai fazer para suprir essa ausência do Kaique? Se o Inter vai contratar, se vai usar o Caleb que já está contratado, ou se vai subir alguém da base para poder ser utilizado por ali. Pode ser um João Vitor, por exemplo, né? É uma alternativa, ele tem crescido de rendimento. E há quem pense, por exemplo, que o Kaique nem precisava ter vindo, né? Que o João Vitor poderia ser essa alternativa. Mas o Inter ainda não bateu um martelo sobre o que vai fazer para suprir essa ausência do Kaique nesse segundo semestre. E nem como é que vai ficar a questão contratual desse jogador. Isso não está 100% definido ainda. Mas o Caleb pode sim ser uma alternativa com uma característica diferente, né? Não é um ponteiro rápido, driblador, mas quem sabe, pode ser o que o Inter imaginou que um dia fosse o Alan Rodrigues, né? Um meia que joga aberto pela direita. O Alan Rodrigues, já contei para vocês e repito, ele já foi comunicado pelo Inter que ele não está nos planos, que ele pode procurar clube, que ele dificilmente vai ter mais minutagem com o Pesolano. A questão é que o Alan Rodrigues acha que pode brigar pelo espaço dele. E, por enquanto, entende que não vale a pena voltar para o Uruguai, que foi a proposta que chegou até agora e que o Inter aceitou, inclusive. Eu já tinha dito para vocês, o Inter estava dizendo que era só venda e tal, o Inter já tinha comunicado, gente do mercado, que aceitava emprestar o Alan Rodrigues. Chegou a proposta de empréstimo do Nacional do Uruguai, o Inter aceitou e quem não foi o jogador, senão ele já estava lá jogando no Parque Central, né, na casa, no estádio do Nacional do Uruguai. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu?